Você já se perguntou por que algumas pessoas nascem com tudo e outras com quase nada? Por que a desigualdade parece tão resistente, mesmo em tempos modernos? Neste vídeo, vamos explorar o conceito de classe social, um dos pilares das ciências sociais, e entender como ele nos ajuda a enxergar a estrutura profunda da sociedade. As classes sociais não são apenas rótulos que usamos para dividir as pessoas, mas refletem relações de poder e recursos que moldam nossa vida cotidiana. Elas influenciam como nos vestimos, onde moramos, a educação que recebemos e até o tipo de tratamento que temos no dia a dia. Ao compreender as classes sociais, podemos também entender melhor as desigualdades que nos cercam e, quem sabe, pensar em soluções para elas. A ideia moderna de classe social tem origem em Karl Marx. Para ele, as classes são definidas pela relação com os meios de produção da burguesia, dona das fábricas e capitais, e o proletariado, que só tem sua força de trabalho para vender. Essa relação é de exploração e a história, segundo Marx, é a história da luta de classes. No capitalismo, a luta entre esses grupos não é apenas econômica, mas também ideológica e política. A burguesia controla não só os recursos, mas também as ideias, manipulando a visão de mundo para manter sua posição privilegiada. Por outro lado, os proletários são alienados de seu próprio trabalho, e só poderão se libertar dessa opressão através da consciência de classe e da revolução. Marx também alertou para o papel da ideologia no conjunto de ideias que naturaliza a dominação e faz com que as desigualdades pareçam normais ou inevitáveis. O Estado, a mídia, a escola, tudo isso pode funcionar como instrumentos de reprodução da ordem capitalista. Isso significa que, muitas vezes, vemos a desigualdade como algo natural, como se fosse resultado do esforço individual, e não de uma estrutura social injusta. O sistema capitalista, portanto, precisa manter a ideologia da meritocracia para garantir que os dominados não questionem sua posição. A ideia de que se você trabalha duro, pode conquistar tudo é uma ferramenta que mascara as verdadeiras causas da desigualdade. Max Weber oferece uma visão diferente. Ele diz que a estratificação social é mais complexa e tem 3 dimensões: em classe e posição econômica, status, prestígio social e partido, poder político. Isso nos permite analisar camadas médias, elites culturais e influência política de grupos específicos. Ao contrário de Marx, que vê a luta de classes principalmente sob uma ótica econômica, Weber considera que a sociedade é multifacetada. O status social, por exemplo, pode ser conquistado através de fatores como educação ou origem familiar, enquanto o poder político, o partido, é definido pela capacidade de influenciar decisões. Essa abordagem mais ampla permite compreender melhor as diversas formas de desigualdade que vão além da relação entre burguesia e proletariado. Mas Weber também é criticado. Muitos argumentam que ele suaviza o conflito entre capital e trabalho e ignora a exploração estrutural. Ao focar na posição no mercado ou no prestígio, ele pode acabar naturalizando desigualdades e despolitizando a luta de classes. Enquanto Marx vê a sociedade dividida entre exploradores e explorados, Weber sugere uma hierarquia mais fluida, onde a luta de classes perde sua centralidade. No entanto, ao minimizar essa divisão, Weber corre o risco de não entender as dinâmicas de poder que mantêm as classes dominantes no topo. Ele também não dá a devida atenção à opressão histórica e social que se acumula ao longo do tempo. Pierre Bourdieu avança ainda mais. Ele mostra que as desigualdades não se mantêm só com dinheiro, mas com capital cultural, social e simbólico. O gosto, o sotaque, o diploma, a rede de contatos, tudo isso ajuda a manter quem já tem poder no topo. Esses capitais não são distribuídos igualmente, e são transmitidos de geração para geração, perpetuando as desigualdades de classe. O capital cultural, por exemplo, é um fator crucial. Ter acesso a uma educação de qualidade ou a determinadas referências culturais pode garantir oportunidades que são inacessíveis para os menos favorecidos. E o mais interessante é que essas formas de capital nem sempre são reconhecidas como privilégios. Bourdieu também nos apresenta o conceito de hábitos, formas inconscientes de agir, sentir e pensar que herdamos da classe a que pertencemos. Isso torna a desigualdade invisível porque os dominados agem como se já soubessem seu lugar. O hábitos é internalizado desde a infância e reflete o ambiente social de onde viemos. A forma como nos comportamos, as roupas que usamos, o que consideramos elegante ou vulgar,
tudo isso está relacionado ao nosso hábitos. Essa internalização dos padrões de classe nos impede de perceber a profundidade das desigualdades, pois nos acostumamos a viver de acordo com elas, sem questionar. No Brasil, classe social está profundamente ligada à raça, gênero e território. Um pequeno grupo concentra riqueza e poder, enquanto a maioria vive em condições precárias. As desigualdades são heranças do colonialismo, da escravidão e do autoritarismo. No entanto, a realidade brasileira é ainda mais complexa e a concentração de terras e a exclusão social não são apenas questões econômicas, mas estão enraizadas em uma história de racismo estrutural. Para muitos, as barreiras de classe se cruzam com barreiras de cor e identidade, tornando a ascensão social ainda mais difícil. As políticas públicas precisam lidar com essas complexidades se realmente quiserem combater as desigualdades. Movimentos como o MST e o MTST não lutam apenas por terra ou moradia, mas por dignidade. Eles representam a resistência de uma classe trabalhadora marginalizada, que quer acesso aos direitos básicos garantidos pela Constituição. Esses movimentos não apenas desafiam a ordem econômica, mas também a ordem simbólica, que muitas vezes ignora as necessidades da população mais pobre. A luta por direitos fundamentais, acima de tudo, uma luta contra a invisibilidade e a marginalização. Quando o MST ocupa terras, ou o MTST organiza uma ocupação, eles estão questionando não apenas a distribuição de recursos, mas a própria estrutura social que mantém as desigualdades. Vivemos numa era que tenta esconder as classes sociais atrás da ideia de empreendedorismo e meritocracia. Mas os dados não mentem, o acesso à saúde, educação, moradia e poder ainda é profundamente desigual. Falar de classe é, mais do que nunca, um ato político. A ideia de que vivemos em uma sociedade de oportunidades para todos esconde a verdade e a estrutura social continua a privilegiar uns em detrimento de outros. E ao discutirmos a classe social, temos a chance de questionar esses privilégios e pensar em alternativas mais justas para o futuro. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, comente e compartilhe. A desigualdade não é natural e entender as classes sociais é um passo para mudar o jogo. Até o próximo vídeo.